aquilo que as pessoas vão ver e aquilo que elas vão falar e fazer. Então, às vezes eu quero que o colaborador veja coisas maravilhosas e fale coisas maravilhosas, faça coisas maravilhosas, mas dentro do ambiente profissional ele não está escutando essas coisas maravilhosas, o que ele está escutando não está nada condizente com o que eu quero que ele verbalize, e o que ele está pensando e sentindo vai totalmente de encontro com aquilo que eu quero que ele faça. E aí o sentimento é o primeiro ponto para moldar comportamento. Então, eu preciso que as pessoas sintam coisas boas, eu preciso que elas tenham na mente delas que aquilo que é implementado como cultura, que aquilo que está desenhado como cultura, é exatamente aquilo que é praticado. E aí as pessoas vão pensar, opa, isso daqui que a empresa tem como cultura é exatamente a vivência e exatamente o que vai moldar o meu comportamento. Então, elas têm que acreditar naquilo dali e têm que sentir que aquilo dali é verdadeiro. E aí, como que eu faço um mapeamento, então, de uma cultura verdadeira, desenhada só por CEOs, desenhada só por diretores, pela alta gestão da empresa? Não vai funcionar. Eu tenho que ir lá para a base, entender quais são as dores dessa base, entender quais valores eles estão enxergando no dia a dia, entender o que funciona, o que não funciona, para que eu possa começar a mapear como que é o cenário atual da empresa. Às vezes a gente projeta culturas maravilhosas, totalmente voltada para valores externos, valores de mercado, e eu não trabalhei a base dentro da empresa. Se eu não trabalho a base dentro da empresa, não adianta eu moldar coisas maravilhosas e utópicas, olhando só da porta para fora. E aí, como que eu começo esse processo, então? Eu vou parar aqui para eu poder ver vocês. Como que eu começo esse processo de cultura? Primeira coisa que tem que ser feita é entender como que essas pessoas estão no ambiente de trabalho. E aí, como que eu faço isso? Com pesquisa. Ou eu vou fazer pesquisa quantitativa, ou eu vou fazer pesquisa qualitativa, mas eu tenho que entender se essas pessoas estão bem. Principalmente num cenário pós-pandemia, onde a gente tem um aumento de mais de 25% nos índices de ansiedade e depressão. E aí, quando eu tenho um funcionário ansioso, um funcionário deprimido, ele está lotado de cortisol dentro do corpo dele e ele vai se preocupar com qualquer outra coisa, menos com a cultura da empresa. Então, eu preciso entender se essas pessoas estão bem, entendendo as dores dessas pessoas, e aí depois eu vou entender o que são valores para essas pessoas. Eu trabalho aquela base ali do mapa de empatia com pesquisa dentro da empresa mesmo. Eu vou fazer uma pesquisa no Forms, vou identificar o que eu preciso mapear dentro da empresa de questionamentos para entender como que está a saúde dessas pessoas, como que está o bem-estar dessas pessoas, como que está a segurança psicológica em relação às lideranças, como que está a confiança organizacional, o que essas pessoas estão vivendo dentro do ambiente de trabalho delas, dentro de cada setor da empresa. Então, o que acontece dentro daquele setor que é positivo, o que acontece dentro daquele setor que é muito negativo e que o grupo não aceita. Por exemplo, até aparece um exemplo desse dentro daquele vídeo que vocês mencionaram, né? Que eu coloquei lá no grupo hoje de tarde e eu vou inserir lá na plataforma. Quem não assistiu não tem problema, depois tem a oportunidade de assistir, mas só para comentar, eu já peguei vários clientes meus com um caso que aparece ali no vídeo de ter um funcionário que os comportamentos dele são totalmente contra a cultura organizacional, mas ele é um funcionário que entrega, que dá resultado, que bate as metas, independente do setor que ele trabalhe. E aí a empresa mantém ele porque o resultado dele é bom. Então, se eu quero que o meu colaborador pense, sinta e se comporte
dentro daqueles valores da cultura organizacional, eu preciso ter coerência em tudo que eu faço. Então, qualquer projeto de cultura, ele precisa começar com um mapeamento, de entender o que aquele grupo valoriza, o que aquele grupo não tolera. E aí isso atende ao que o William trouxe, ao que o Janderson trouxe, de eu tenho pessoas espalhadas no Brasil inteiro, não tem problema. Eu vou entender com cada um dos grupos o que é bom para aquele grupo e o que é ruim para aquele grupo. E aí, depois que eu faço todo esse processo de pesquisa, eu trouxe aqui para vocês um modelo de Barré, que é um modelo muito bacana de implementação de cultura. Ele é um modelo muito utilizado, mas tem vários outros. Eu gosto dele porque ele tem uma base neurocientífica por trás, onde ele trabalha os níveis de cultura dentro da empresa. Então, se alguém quiser falar, tá? Eu não estou vendo vocês agora, mas pode me interromper. Esses níveis de Barré, ele trabalha com o primeiro nível aqui, que é o da sobrevivência. E aí, quando os meus colaboradores, eu identifico através da pesquisa para entender como é que está o bem-estar do grupo e como é que está esse grupo dentro do ambiente de trabalho, se eu identifico que eu tenho pessoas ali com problemas financeiros, por exemplo, essas pessoas, elas estão sofrendo na base da pirâmide. E aí eu vou ter dificuldades, eu preciso implementar alguma coisa para trazer essa questão da saúde e da segurança desse funcionário. Se é um funcionário que ele está com um problema de depressão ou que ele está com um problema de saúde dentro da casa dele, ele precisa resolver esses pontos de sobrevivência aqui, porque ele não vai dar conta de desenvolver, de fazer as entregas que ele precisa fazer. Ele é um funcionário que ele não vai conseguir performar, porque ele está com um problema lá na base da pirâmide dele. A pessoa só consigo ter um profissional de alta performance se essa base da pirâmide está bem sustentada. Se ela não está bem sustentada, se eu identifico que tem grupos com problemas nessa base de sobrevivência, eu vou ter problemas. E aí, quando eu identifico problemas dentro dessa base, na gestão da empresa também, se é uma empresa, por exemplo, que está com problemas financeiros, que está com problemas estruturais, que está com problemas, por exemplo, entre os sócios, ou está passando por uma sucessão complicada, isso também mexe na base da pirâmide. Não é da pirâmide, né? Da ampulheta. Isso também mexe na base da ampulheta. E aí, quando eu identifico que a empresa está com problemas estruturais, na estrutura mesmo da casa, da construção, da formação das pessoas, não adianta eu projetar uma cultura de valores pensando em ações sociais, por exemplo. Eu tenho que resolver dentro de casa e com os meus colaboradores o básico para que eles consigam avançar um nível. Quando eu identifico problemas, por exemplo, aqui no nível 2, eu já tenho problemas, por exemplo, relacionados à comunicação. Então, são lideranças que, por vezes, não passam metas para os colaboradores, não tem reuniões periódicas para conversar e entender o que está acontecendo, não tem uma comunicação aberta dentro da empresa. E aí, esse ponto de amizade aqui, gente, ele é fundamental, por exemplo, para quem tem equipes novas. O que acontece? O nosso cérebro, ele só fortalece as conexões cerebrais por volta dos 25 anos. E essas conexões cerebrais, elas estão direcionadas, as últimas que se formam são aqui na frente. Essa parte da frente do cérebro, ela é responsável pela análise de risco, por ponderar. Então, às vezes, eu tenho uma rotatividade muito grande com funcionários jovens, porque eles não têm, às vezes, grupos formados dentro da empresa
E aí, para as pessoas até 25 anos, essa formação de grupos é vital para eles se engajarem na empresa e para eles permanecerem. O outro ponto, se eu não tenho liberação de dopamina, se eu não tenho metas sendo colocadas para eles, ousadas, para eles se estimularem, eles também não vão ficar, porque o ambiente se torna morno e chato. E o outro ponto é essa questão da análise de risco. Se eles não têm nada a perder, eles não vão ficar. Eles estão um tempo numa empresa, outro tempo na outra, daqui a pouco eles passam para outra, porque eles não têm nada para perder. Diferente de um funcionário mais sênior, que às vezes que tem uma família para sustentar, que tem filhos para sustentar, e que vai pensar 1000 vezes antes de largar aquele emprego por algo incerto. Então, quando a gente tem problemas nessa parte do relacionamento, e aí, principalmente, fortalecimento de amizades, de grupos, isso vai impactar em processos culturais mais elaborados e pensando em ações mais macro. Eu também tenho que resolver dentro de casa. E essa questão de amizade, gente, essa questão de relação, ela é fundamental. A criação de grupos e de vínculos dentro da empresa é fundamental para a gente melhorar para a gente baixar esses índices de rotatividade. E aí, só trazendo um dado para vocês, os problemas de isolamento social, eles foram muito mais impactantes na quantidade de mortes que nós tivemos durante a pandemia e na quantidade de problemas de saúde mental que nós estamos vendo agora, muito mais do que o próprio vírus da Covid. Então, relacionamento é algo vital para o ser humano. E se a gente não cria grupos de relacionamento dentro do ambiente profissional, se a gente não permite que as pessoas criem laços, que elas façam amizades dentro do ambiente profissional, elas não têm por que ficar. É muito mais fácil eu ficar num lugar onde eu tenho pessoas que eu gosto, que eu admiro, que são do meu grupo profissional, onde a gente vai no cinema depois, vai no shopping, vai jogar futebol, do que num lugar onde todo mundo é só meu colega de trabalho. E quando sai daquele ambiente, eu não tenho relacionamento nenhum. Se vocês quiserem ir perguntando, pode me interromper, tá, gente? Fique bem à vontade. Vamos lá para o outro nível aqui, para o 3, então. A questão da autoestima. Aqui, então, vem a questão dos sistemas, dos processos, da qualidade, das melhores práticas e do orgulho na performance. Esse ponto aqui, ele se refere exatamente às entregas que precisam ser feitas. Quando as entregas estão claras, quando os processos estão claros, quando as metas estão claras, essa questão da autoestima, ela é fortalecida. Porque eu sei aquilo que eu preciso entregar e eu sei que eu entregando aquilo dali, se eu tiver um elogio, uma comemoração, um processo de comemoração dentro da empresa, isso vai fortalecer a minha autoestima. Então, é algo muito bacana para ser trabalhado também e eu preciso identificar se o meu